Eu tenho certeza que você já se pegou identificando alguma dificuldade que você tem, que você não consegue achar nenhum motivo aparente e fica se questionando de onde isso vem, de onde eu aprendi isso. Seja dificuldade em confiar nos outros, mesmo que as pessoas não deem motivos para essa desconfiança. Seja uma autocobrança excessiva de ser bom em tudo. Seja uma sensação constante de insegurança. Podem ser muitas coisas e eu tenho certeza que uma delas passou aí pela sua cabeça. E você pensa, gente, não tem motivo para eu estar agindo ou pensando assim. Pode ser que a raiz dessa dificuldade esteja na sua infância. Já pensou nisso? Tem uma frase que eu gosto muito que diz: a infância é o chão que a gente pisa a vida inteira. Felizmente ou infelizmente, isso é uma verdade. E um dos grandes passos para o autoconhecimento é a gente conseguir identificar essas dores que ficaram na nossa infância e tentar ressignificar elas hoje. Se você não me conhece, meu nome é Giovana Bernaz, eu sou psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental, mas o vídeo de hoje vai ser baseado na terapia dos esquemas. O criador dessa abordagem era pupilo do criador da TCC, então a terapia do esquema ela é fundamentada na TCC, ela só traz uma vertente um pouco mais focada no passado. O criador da terapia dos esquemas, o Jeffrey Young, ele identificou que toda criança tem 5 necessidades emocionais básicas para serem atendidas, e se uma ou mais delas não foram, essa falta é refletida em comportamentos, padrões de comportamentos disfuncionais na vida adulta. Então vamos falar delas. A nossa primeira necessidade emocional quando crianças é o vínculo afetivo. A criança precisa de um vínculo seguro, uma figura significativa para ela, que geralmente são os cuidadores principais, pai, mãe, avós, tios. Quando criança a gente precisa ter a sensação de que a gente é amada, que a gente é segura, protegida, acolhida, que tem alguém ali por nós, que ouve a gente, vê a gente e que se importa muito com a nossa mera existência. E hoje a gente pode ver vários pais demonstrando esse tipo de comportamento para com seus filhos, que é lindo, né? Mas nem todo mundo teve isso. Se você cresceu com pais, ou às vezes nem teve pais, mas os seus cuidadores ali foram emocionalmente distantes, ausentes ou instáveis, talvez você, como criança, tenha aprendido que não dá para contar muito com os outros. Você não tem um porto seguro, você não tem alguém que você realmente pode confiar. Isso pode acabar gerando padrões comportamentais relacionados a abandono, a insegurança, confiança, uma carência afetiva que pode se manifestar de algumas formas diferentes. A segunda necessidade de toda criança é desenvolver autonomia, competência e senso de identidade. A criança, ela precisa ser incentivada a explorar, experimentar, errar, tentar de novo e errar de novo até conseguir algo. Você com certeza já percebeu aí, por filhos de amigos ou enfim, o quanto que isso é importante para a criança. Mas, infelizmente, hoje a gente vê muitas pessoas que cresceram numa bolha de superproteção. Ou que mesmo sendo instigada a explorar, ela foi extremamente ridicularizada pelos seus erros. E de um modo ou de outro, essa criança muito provavelmente vai desenvolver aí uma crença de incapacidade. Uma crença de que acaba dependendo dos outros para tudo, no final das contas. É aqui que pode estar a raiz de alguns padrões comportamentais de incompetência, de dependência e outros similares. A terceira necessidade de toda criança é liberdade para expressar emoções. Chorar, sorrir, gargalhar, sentir medo, tristeza. Sentir todas essas emoções é parte de qualquer ser humano e a criança ainda está tentando aprender como é que funciona tudo isso. Mas, infelizmente, hoje eu posso afirmar que a maioria de nós cresceu num lar do tipo engole o choro. Ou, ai, pra que chorar assim? Não é pra tanto. Ai, você tá
tá exagerando demais. Ai, como você é dramática. Eu acho muito raro, principalmente na geração dos nossos pais, uma criação que foi acolhedora para com as emoções de uma criança. Então, uma criança chora e o pai e a mãe abraçam aquela criança, perguntam o que aconteceu, o que elas podem fazer para ajudar, e aí dá um conselho, vai buscar ajudar essa criança a resolver a situação que tá angustiando ela, ou quem sabe só acolher mesmo, porque é uma situação às vezes que não tem o que fazer, mas não. Na maioria das vezes, os pais eles simplesmente ignoram ali as emoções da criança, tentam fazer com que ela pare de expressar aquilo e fica por isso mesmo. E o que vocês acham que essa criança aprende? Por isso que a grande maioria de nós aprendeu a simplesmente calar, engolir as nossas emoções. Não posso deixar de dizer que, principalmente os homens, desde muito crianças, eles foram tão estimulados a serem macho, que homem não chora, que homem tem que ser forte, que, infelizmente, hoje a gente tem homens adultos que acabam canalizando as emoções deles de formas bem trágicas. A quarta necessidade de toda criança é a necessidade da espontaneidade, que associada a ela está a necessidade do brincar. Porque o brincar, gente, é mais do que diversão para uma criança. É o lugar onde a criança expressa a criatividade dela, o imaginário, a autenticidade dela. A maioria das crianças, felizmente, teve essa oportunidade do brincar, da espontaneidade. Na nossa geração ainda era mais na rua, era com outras crianças, era muito mais divertido. Mas se você foi uma criança que teve que crescer rápido, cuidar de irmãos mais novos, lidar com a imaturidade emocional dos próprios pais, ou seja, uma criança que teve que carregar responsabilidades que não estavam à altura dela como criança, essa pessoa pode acabar sendo a pessoa que perdeu a leveza da vida. Aquela pessoa que tem uma dificuldade muito grande de ser espontânea. Muitas vezes ela nem sabe o que é isso. É uma pessoa que pode ter padrões de comportamentos de muita autoexigência, autocrítica. Uma pessoa cheia de padrões inflexíveis. E a quinta necessidade, para fechar com chave de ouro nesse pacote, porque nem tudo é liberdade, é a necessidade de limites. Claro, limites saudáveis e autocontrole. Crianças, gente, precisam de estrutura. Elas precisam de um não amoroso, mas firme, de pais que a criança sabe que amam ela. A criança precisa de pais que impõem regras. E acho que já tá claro para todo mundo aqui que uma criança que cresce sem limites é aquela criança que, quando adulta, tem uma dificuldade imensa com disciplina, com organização, dificuldade em manter a sua palavra, manter compromissos. Aquela pessoa que está sempre se frustrando com o próprio padrão bagunçado de comportamento. Mas também tem o outro lado da moeda. Aquela criança que cresceu com limites em excesso, com punições rígidas demais, quando as regras são violadas. Essa criança, com certeza, se torna aquele adulto que tem um medo imenso de falhar, de errar, porque aquele pós-erro que tinha na infância, que era a punição, parece que sempre vai vir depois de um erro. É muito importante reforçar que isso daqui não é A igual a B. Não é porque você viveu a deficiência de alguma dessas necessidades que você vai ser um adulto com aqueles padrões comportamentais e crenças que eu fui dando de exemplo aqui que acontecem como consequência. Até porque o ser humano não é uma receitinha de bolo, que é isso é igual a isso e é simples assim. Mas o Jung, ele estudou muito e existe sim um padrão muito consistente com essas variáveis. E eu nem vou perguntar se, né? Porque eu tenho certeza que você se identificou com alguma dessas necessidades não atendidas. E por favor, coloca aqui nos comentários qual que você se identificou e como que você venceu isso ou como que você está buscando vencer isso. Não se esqueça que a terapia é o ambiente perfeito para você adquirir essa consciência do seu passado, de como a sua infância influencia o seu eu adulto hoje e buscar modos de reestruturação cognitiva para poder mudar essas crenças e esses padrões comportamentais que só te trazem prejuízos e consequências negativas. Não deixa de se inscrever e dar um like nesse vídeo. Isso me apoia muito aqui. É isso. Tchau, tchau!